Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos a essa questão. Um corpo M de dimensões desprezíveis e massa 10 kg, movimentando-se em uma dimensão inicialmente com velocidade v, vai sucessivamente colidindo inelasticamente com n partículas m, todas de mesma massa, 1 kg, e com velocidade de módulo vezes igual a 20 metros por segundo, que também se movimenta em uma dimensão de acordo com a figura 1 a seguir. O gráfico que representa a velocidade final do conjunto VF após cada colisão em função do número de partículas n é apresentado na figura 2 a seguir. Desconsiderando as forças de atrito e a resistência do ar sobre o corpo e as partículas, a colisão de ordem n0, na qual a velocidade do corpo resultante, corpo m mais n0 partículas m, se anula é... Pois bem, então, pessoal, primeiramente, vamos fazer algumas considerações. Primeiro, a quantidade de movimento do corpo M maiúsculo. Tá? Bem, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Logo, a quantidade de movimento de emissão vai ser 10 kg, a sua massa, vezes a velocidade v, que a questão não informa, teremos que achar. Tá? E faremos também a quantidade de movimento Q de uma massa mzinho, que no caso vai ser mzinho vezes v, 1 vezes 20, que é igual a 20 kg metros por segundo. Agora, a quantidade de movimento de n partículas mzinho vai ser n vezes a quantidade de movimento de apenas uma partícula, ou seja, 20 n's. Claro, esses valores aqui que eu estou calculando são valores em módulo, pois eu não estou considerando o sentido de movimento de cada uma. Que eu vou colocar aqui agora. Vou considerar que positivo é para a direita, negativo é para a esquerda, certo? Bem, para achar V, vou analisar o gráfico, que eu vejo que quando eu tenho 10 partículas, n número de partículas, 10 partículas, a velocidade do conjunto é de 40 metros por segundo, certo? E bem, a questão diz que todas as colisões são inelásticas, Ou seja, ao final de cada colisão, o sistema passa a andar como se fosse um corpo só. Então, eu tenho a massa m se movimentando com uma certa velocidade, e à medida que ele vai colidindo, ele vai se movimentando junto com esse restante de blocos, certo? Então, bem, quando eu tenho 10 partículas, a velocidade do conjunto é 40 metros por segundo. Bem, eu sei então que a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. O que eu tenho no início? Eu tenho o corpo M maiúsculo, cuja quantidade de movimento é 10V, menos 10 partículas N. Então, como eu falei aqui, a quantidade de movimento de N partículas é 20 vezes N, 20 vezes N, então eu tenho menos 20 vezes N partículas. Vai ser igual a o conjunto do corpo inteiro, ou seja, 10 kg do bloco maior, mais a massa das 10 partículas, daí aqui fazendo um outro parênteses, que a massa mzinho é de 1 kg. Logo, a massa de n partículas, bem, n vezes 1, que é o próprio n então, numericamente. Então, podemos fazer aqui 10 mais n vezes a velocidade do conjunto, que o gráfico está informando 40 metros por segundo. Essa é a velocidade de emissão mais 10 massas mzinho, certo? Bem, uma primeira coisa que podemos fazer para simplificar é todos os termos por 10. Como isso aqui está multiplicando 40, divido 40 por 10, 20, 10 por 10. Tendo assim, então, V menos 2N
é igual a é igual a 40, desculpa, mais 4n, certo? Pois bem, acabei não substituindo, né, no caso n, pela sua quantidade que é 10, que colocaremos aqui então agora. Ó, n são 10, então 2 vezes 10 igual a 40 mais 4 vezes 10. Ou seja, v menos 20 é igual a 80. 4 vezes 10 mais 40. Passando 20 para o outro lado, somando, teremos que v é igual a 80 mais 20, ou seja, 100 metros por segundo. Certo? Essa é a velocidade inicial do bloco emissão. Agora, nós vamos obter o número n0 de bloquinhos para que a quantidade de movimento inicial seja igual a final, e como eu quero que o sistema se anule, tem que ser igual a 0. Tá? Então, inicialmente, eu terei o quê? M vezes Vzão menos N0 bloquinhos de massa Mzinho V0. V. Né? N0 é o número de blocos que eu preciso para que a quantidade de movimento se anule. Logo, a velocidade se anule. Certo? Mzão a questão informou que é 10. V acabamos de encontrar que é 100. Menos N0, que vai ser o número de bloquinhos. Massa já vimos que é 1. E V igual a 20. Igual a 0. 10 vezes 100 igual a 1000. Menos 20 N0 igual a 0. Daqui, podemos passar 1000 para o outro lado, subtraindo. Teremos menos 20 N0 igual a menos 1000, que podemos, então, cancelar os sinais. Tá? E daqui, 20 que está multiplicando, podemos passar dividindo. Tendo assim, então, que N0 é igual a 1000 divididos por 20. Tá? 1000 divididos por 20, podendo cancelar alguns zeros aqui, teremos 100 sobre 2, que é igual a 50. Ou seja, a colisão na ordem 50, né, a colisão de número 50, é que fará com que o sistema se anule. Ficamos, então, com a letra B como resposta. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!